Boa noite a todos. Meu nome é Rogério Faria Tavares, eu sou o presidente desta casa e é com muita alegria que eu recebo o distinto público para partilhar conosco nesta noite da história que a Academia Mineira de Letras e a Faculdade de Direito da UFMG construíram ao longo dos tempos. Sejam todos muito bem-vindos. Eu queria registrar com muita alegria a presença nesta mesa do nosso conferencista, o professor Dr. Hermes Guerreiro, diretor da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, e com muito carinho, muita honra, registrar também a presença da desembargadora Juliana Campos Horta, filha de um antigo membro desta casa, o professor Raul Machado Horta, e neta de outro antigo integrante desta casa, o governador, senador, ministro Milton Campos. Juliana, é com muito carinho que recebemos a sua visita nesta casa que também é sua. Registro aqui com muita alegria para nós a presença do presidente emérito da Academia Mineira de Letras, escritor Olavo Celso Romano, e dos queridos confrades, caros amigos Caio César Bosque, vice-presidente da Academia, e Fábio Proença Dolly, que nos honram com a sua presença nesta noite. Antes de começarmos a conferência e antes de fazer a apresentação do conferencista, seguimos uma tradição desta casa, fundada em 1909, em Juiz de Fora, que é a leitura das efemérides da Academia Mineira de Letras, 10 de junho. As efemérides são os acontecimentos que, ao longo do tempo, marcaram a vida cultural da instituição. 10 de junho, 1895. Nasce em Patos de Minas, Francisco Maria Bueno de Sequeira, futuro sacerdote eleito para a cadeira de número 11, como sucessor de Lúcio dos Santos. 1939, a Academia, entre outros assuntos, começa a organizar a primeira série de conferências de intelectuais para o que planejou convites a poetas e pensadores. 1976, a Academia presta homenagem à memória de Antônio Ribeiro Avelar, da Academia Municipalista de Letras, educador de méritos, falecido em 26 de maio último. Falam sobre o educador os acadêmicos Oscar Dias Correia e Juscelino Kubitschek de Oliveira, em 2 discursos de grande beleza. Juscelino e Oscar Correia se reencontram emocionados após longa atuação em posições políticas opostas. Também de 76 é o registro feito por William José, autor das efemérides. Como palestrante indicado, Aires da Mata Machado Filho relembra episódios de sua vida literária. 1981, na sessão da Corte Superior do Tribunal de Justiça, o desembargador Hélio Armon Werneck Cortes, membro desta casa, presta delicada homenagem à memória do acadêmico Cristiano Martins, que ocupou a cadeira de número 5. 1993, em comemoração ao Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas, o Centro da Comunidade Luso-Brasileira realiza solenidade alusiva aos fatos que marcam esta data. À noite, a partir das 11 horas, no centro da referida comunidade, efetiva-se a entrega de condecorações do governo de Portugal a algumas personalidades, entre as quais Vivaldi Moreira, presidente da Academia. 1999, o presidente Vivaldi Moreira é o palestrante de hoje do programa Universidade Livre, quando abordará o tema 5 livros brasileiros. Estas, pois, são as efemérides da Academia Mineira de Letras relativas ao dia 10 de junho. Eu, como ex-aluno da Faculdade de Direito, na graduação e no mestrado, me autorizei, mesmo correndo o risco de ferir protocolos, mas movido por intensa saudade, me autorizei a escrever alguns parágrafos que são muito breves. Esta sessão, para mim, não é trivial nem corriqueira. É momento de reconstituição histórica e de recuperação da memória. No meu caso, se me permitem a digressão de caráter pessoal, é a oportunidade de evocar cenas caras ao meu afeto e ao meu sentimento. Meu tio José de Faria Tavares, deputado e senador, secretário de Estado e presidente do Tribunal de Contas, formou-se na Faculdade de Direito em 1938. Na mesma turma, formou-se outro irmão de meu pai, Carlos, deputado e primeiro presidente da Caixa Econômica Estadual. Meu pai graduou-se na vetusta Casa de Afonso Pena em 1939. Entre seus colegas, 2 antigos membros desta academia, João Etienne Arregui Filho e Edgar de Godoy da Mata Machado.
O colega de república de meu pai, na Rua dos Guajajaras, que com ele dividiu o quarto durante 5 anos, foi o advogado Astolfo Gazola, da cidade mineira de Três Corações. Sua filha, décadas mais tarde, viria a desempenhar com o brilho conhecido o cargo de reitora da Universidade Federal de Minas Gerais. Refiro-me a Ana Lúcia de Almeida Gazola. Aos tempos da faculdade, meu pai se referia com brilho nos olhos e imensa saudade. Destacava entre os mestres de seu tempo o inesquecível Orozimbo Nonato, mais tarde membro do Supremo Tribunal Federal. Cresci ouvindo as deliciosas histórias que meu pai me contava com indisfarçável prazer. A vontade de prestar vestibular para Direito, pois, foi consequência natural da convivência com ele. Aprovado no concurso realizado no final de 1988, ingressei na Universidade Federal no primeiro semestre do ano seguinte. Cursei o famoso ciclo básico, ainda no mítico prédio da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Fafite, localizada à Rua Carangola, no bairro Santo Antônio. O país realizava, naquela época, suas primeiras eleições presidenciais diretas desde 1960. A faculdade recebeu, ao longo do ano, para debates memoráveis com os estudantes, vários candidatos ao posto máximo da nação. As aulas no prédio da Praça Afonso Arinos começaram no segundo semestre. Entre meus colegas de turma, até hoje amigos fraternos, com quem me encontro regularmente, destaco os juízes Paulo Rubens Salomão Caputo, Raquel Rocha Soares, Ângela Castilho Rogedo, Raquel Fernandes Lage, estas duas últimas juízas do trabalho, e o querido Glaucio Ferreira Maciel Gonçalves, professor de Processo Civil da Faculdade de Direito da UFMG. Entre os que militam na advocacia, registro com imensa amizade Patrícia Solis Ribeiro e João Henrique Noronha Renault. Entre os professores de minha época de estudante, impossível esquecer da agora professora emérita da faculdade, a querida Elzinha, Elza Maria Miranda Afonso. Também é muito difícil não mencionar Isabel de Abreu Machado Derzi, paraninfa de nossa turma, Lúcia Massara, o desembargador Walter Viado, patrono de nossa turma, Arthur Alexandre Mafra, Ariosvaldo Campos Pires, Sacha Calmon Navarro Coelho, Euler da Cunha Peixoto e o queridíssimo Arthur José de Almeida Diniz, sempre enriquecendo suas lições com reflexões filosóficas e até espirituais. Se o corpo docente com que tive contato marcou minha experiência humana e acadêmica, a vida social e cultural da universidade não deixou por menos. Não sei como está hoje, mas no meu tempo, as caloradas eram momentos fundamentais da nossa convivência uns com os outros. Eu me lembro especificamente de uma calorada em que se apresentou uma banda absolutamente desconhecida, e cujo trabalho me interessou bastante. No final, eu pude adquirir uma fita cassete, que era o que se usava em 89, 90, com as músicas apresentadas naquele espetáculo. Tratava-se da banda Pato Fu. O show direito também precisa ser mencionado. Não sei se ainda existe o show direito. No meu tempo existia. Em 90, 89, fizemos o show direito, a exemplo do que faz ou fez por tantos anos a Faculdade de Medicina. Ali, integrei o elenco dos que se apresentaram no auditório da Faculdade de Direito da UFMG, imitando os presidenciáveis da época, e dividi o palco com artistas que hoje brilham nos campos da atuação jurídica, como José Luiz Borges Horta e Silvana Lourenço Lobo. Mais tarde, no começo do século XXI, concluí o mestrado em Direito Internacional na faculdade, em banca integrada pelos professores Roberto Luiz Silva, Fabiana de Menezes Soares e Laurindo Leal Filho, da Universidade de São Paulo, no tempo em que o diretor da faculdade era Aloísio Gonzaga de Andrade Araújo. Entusiasmado pelo campo do direito internacional público, ainda tive a satisfação de trabalhar no Centro de Direito Internacional, o CEDIM, com o professor Leonardo Nemer Caldeira Brant, um dos meus padrinhos de casamento. Enfim, é por tudo isso que é grande alegria de receber aqui hoje o diretor da faculdade, professor Hermes Guerreiro, autor de memorável obra de referência, obra clássica em 2 volumes, intitulada O Casarão da Praça da República, a Faculdade Livre de Direito de Minas Gerais,
1892-1930, prefaciada pelo dileto confrade Fábio Proença Doyle. Pesquisa histórica de inestimável valor, o livro é referência fundamental e segura a todos quantos quiserem conhecer o que se passou nos anos iniciais ou nas décadas iniciais desta valorosa escola que sempre foi uma das melhores do Brasil. Seja bem-vindo, professor Hermes. Venha sempre. A porta desta casa estará sempre aberta. Aplausos de boas-vindas ao professor. A palavra é sua. Caríssimo amigo presidente acadêmico Rogério Faria Tavares, minha cara amiga, desembargadora e professora Juliana Campos Horta, professor Caio Boschi, doutor Fábio Doyle, professores da faculdade, professora Mônica Sete Lopes, vice-diretora, professor Sérgio, professora Mariá, professor Lucas e especialmente os alunos que estão aqui. E, se o senhor me permite, professor, doutor acadêmico, eu sou acostumado a falar de direito penal, e os alunos sabem disso, e tenho até alguma facilidade para fazer isso. Eu não tenho costume de falar sobre temas que não sejam direito penal, mas o inusitado do local, este salão sagrado da cultura mineira, para um público tão seleto. E hoje é um fato inusitado. Estou na vida da profissão há muitos anos, algumas décadas. É a primeira vez que alguém da minha família, porque minha família não mora aqui, vem assistir. Tem meu sobrinho Samuel, os meus sobrinhos netos. É a primeira vez que eu tenho alguém da minha família assistindo alguma atividade minha, o que, se não fosse por outras razões, isso já seria bastante alegre para mim. Eu vou dividir a minha exposição em 3 etapas distintas. Uma sobre a criação da Faculdade de Direito, uma sobre a criação da Academia Mineira de Letras e a terceira sobre a fusão, os pontos de encontro em que há entre essas duas academias. E pedi emprestado o relógio eu não uso relógio há muitos anos, eu pedi emprestado o relógio ao meu amigo Luiz Márcio para eu poder me policiar em relação a isso. Vejam bem, quando a mocidade, como se dizia, precisava estudar, as pessoas tinham que ir para Portugal estudar direito, especialmente em Coimbra. A independência do Brasil trouxe algo muito importante. A independência de 1822, em 1827, surgem as 2 primeiras faculdades de direito no Brasil. Uma em São Paulo, a tradicional Faculdade de Direito chamada Largo de São Francisco, e a Faculdade de Olinda, que hoje pertence à Universidade Federal de Minas Gerais. Com isso, os mineiros que podiam, e isso levava uma semana de viagem tropeiro para ir para São Paulo, iam para lá e estudavam em São Paulo. Calcula-se que havia aproximadamente 100 mineiros, jovens mineiros, estudando em São Paulo nos mais diversos cursos. E isso é o primeiro ponto que eu acho muito interessante. Os mineiros que foram estudar em São Paulo, eles viviam, como nós todos que vamos para alguma cidade, pessoas moravam em repúblicas, moravam em pensões, e eles viviam muito em conjunto, eles se agrupavam muito, isso é uma característica muito peculiar. Os mineiros não se misturavam muito, eles viviam em grupo. Não eram deselegantes com os outros membros da comunidade acadêmica, mas eles faziam tudo em grupo, como costuma ocorrer. E um marco disso é o Afonso Pena. O Afonso Pena foi para São Paulo em 1866, ele se formou em 1870. Ele teve como colegas de turma Castro Alves, Rui Barbosa, outros tantos. E essa turma que estudava em São Paulo, e eu acho isso uma das coisas mais interessantes, porque quando nós vemos aqueles retratos, aquelas figuras históricas, os retratos já são retratos de pessoas maduras. E nós não os imaginamos como eles eram como jovens. Esses jovens que estudavam em São Paulo, eles eram da pá virada. Vocês não conseguem imaginar,
Vocês não conseguem imaginar os relatos que existem a respeito disso. Assim, vocês são meninos de sacristia perto dos estudantes de antigamente. O professor Mendes Pimentel, por exemplo, foi o primeiro reitor. Assim, os casos que se contam dos Mendes Pimentel são muito interessantes, do Francisco Branco, todos eles. Pois bem, o que é importante nisso é que os estudantes, a faculdade foi criada em 1892, portanto, logo depois da proclamação da República. E os estudantes mineiros que viviam em São Paulo, que, na sua grande maioria, foram muito influenciados pelo positivismo de Augusto Comte, pelo liberalismo político, pela defesa da República, e especialmente pelo combate à escravatura, pela defesa da abolição da escravatura, eles eram extremamente combativos, eles escreviam muito nos jornais, eles publicavam, faziam jornais, revistas acadêmicas, tudo, e eles defendiam muito isso. Interessantemente, quando eles voltaram para Minas, e muitos voltaram para Ouro Preto, que era a capital do Estado, e o Afonso Pena é um bom exemplo disso, eles eram jovens rebeldes que lutavam contra os interesses dos próprios pais, porque muitos dos pais dos nossos fundadores da faculdade tinham escravos, por exemplo, e eles defendiam os interesses, combatiam os pais. Talvez o melhor exemplo disso seja o Afonso Pena. O Afonso Pena, quando voltou para Santa Bárbara, ele passou a defender escravos fujões. E os fazendeiros iam se queixar com o pai do Afonso Pena de que o jovem Afonso estava ajudando os escravos fujões a se livrar da polícia, que era crime, inclusive. Mas ele fazia isso porque a história dele é essa. Pois bem, e aí talvez comece o primeiro ponto de contato entre a Faculdade de Direito e a Academia Mineira de Letras. Vejam que interessante. Minas teve a sua Constituição, depois da proclamação da República, nós tivemos a Constituição de 1891, na qual participaram grandes homens públicos, grandes políticos, Afonso Pena, Davi Campista, Augusto de Lima. E, com isso, veio a proclamação da República, e Minas precisava ser republicana. E, para isso, era necessário duas coisas: que Minas tivesse uma nova capital, coisa que Ouro Preto não permitia. Professor Caio, só me desculpe eu me meter na matéria, que é a sua especialidade, mas precisava de uma nova capital. Ouro Preto era a cara da colônia. Minas precisava de uma cidade moderna, uma cidade progressista, uma cidade futurista, uma cidade republicana. Para citar apenas um exemplo, Belo Horizonte talvez seja a única cidade em Minas Gerais que, ao lado do poder civil, não é uma igreja. Quando Arão Reis fez o planejamento da cidade, ele fez a igreja aqui embaixo, a Boa Viagem, para ficar geograficamente abaixo do poder civil, porque houve, os senhores sabem muito bem disso, houve uma separação entre igreja e Estado. Para os senhores terem uma ideia do que isso significa em matéria penal, se um padre se apropriasse, antes da proclamação da República, do dinheiro da igreja, ele cometia o crime de peculato, porque ele era considerado funcionário público, por exemplo. A partir de então, com a proclamação da República, nós precisávamos de uma faculdade de direito. E aí, num jornal chamado O Liberal, um grande intelectual, chamado Diogo de Vasconcelos, lançou a ideia de que Minas precisava, finalmente, de uma faculdade de direito, algo que os inconfidentes já sonhavam com isso. E quem é Diogo de Vasconcelos? Além de ser um grande intelectual e dar o nome da Praça da Savassi, é um dos fundadores da Academia Mineira de Letras. E aí se reuniram o que havia, talvez, de melhor em Ouro Preto para discutir como deveria ser uma faculdade de Direito. E, com isso, se reuniram nomes como... Todos são nomes de rua. E houve uma discussão primeira, se a faculdade deveria ser vinculada ao Estado ou ela deveria ser livre. Se ela deveria ser livre, no sentido que seria uma entidade particular, desvinculada do Estado, portanto,
sem os compromissos oficiais. Por isso que a nossa faculdade, no seu nome original, se chama Faculdade Livre de Direito, porque ela não era estatal. Em maio, novembro, começaram a haver reuniões. O conselheiro Afonso Pena foi eleito o primeiro diretor. E, diga-se, Afonso Pena foi diretor da Faculdade de Direito. Quando nós chamamos a nossa faculdade de Casa de Afonso Pena, não é por cortesia, não, é porque, de fato, é a casa dele. O Afonso Pena foi eleito em novembro, diretor da Faculdade de Direito, e ele foi diretor até morrer na presidência da República em 1909. Eu brincava, antes de ser diretor da faculdade, que ele ocupava os dois cargos mais importantes da República, o de diretor da Faculdade de Direito e o de presidente da República. Ele era presidente da República e continuava, a eleição naquela época, professora Mônica, diferentemente de hoje, era anual. Todo ano seria melhor. Todo ano havia eleição. Ele foi reeleito todos os anos e ele morreu ocupando o cargo de presidente da República. Pois bem, vejam, senhores, que coisa interessante. Para que a faculdade surgisse, não havia dinheiro naquela época. Hoje já não há dinheiro, é fato, mas naquela época havia muito menos dinheiro. Literalmente, se passava o chapéu nas cidades. As câmaras de vereadores passavam, faziam listas para arrecadar dinheiro, e as pessoas davam de 1.000 réis a 100 mil réis, cada um ia dando o que podia, na esperança de que as famílias tinham esperança de que os seus filhos um dia pudessem cursar a Faculdade de Direito. Isso ocorreu. A faculdade era uma iniciativa privada, assim se manteve por muito tempo, e a faculdade finalmente foi instalada. Eu não sou bom nessas coisas, não espero, não, nem isso não. Esse foi o primeiro prédio. Esse foi a primeira casa, que ainda existe em Ouro Preto, onde funciona a nossa querida faculdade. A instalação da faculdade foi no dia 10 de dezembro de 1892. Foi uma belíssima festa. Se os alunos podem ver na faculdade, tem uma cópia dos jornais. Quem foi escolhido para ser o orador oficial foi o professor Afonso Arinos de Melo Franco. Há vários Arinos de Melo Franco. Esse é o primeiro, que dá nome à praça onde nós estamos instalados, que se chamava Praça da República. O Afonso Arinos de Melo Franco talvez seja, ao lado de Afonso Pena, não menos, ao lado de Afonso Pena, o grande responsável pela criação, na prática, da Faculdade de Direito. Afonso Arinos foi escolhido orador oficial. No dia, houve 17 discursos. Os senhores encontram, na revista da faculdade, estão publicados os discursos. O discurso do Afonso Pena é muito interessante. Ele fala que, enquanto na Europa se comemoravam os centenários das universidades, das instituições, nós aqui estávamos começando recém a faculdade. Mas tudo tem que ser visto, claro, dentro do contexto. Houve um baile com 2 bandas de música, e os alunos não sabem por que eles gostam tanto de música, de banda, de baile. Houve 2 bandas, e o mais interessante, talvez o mais emblemático, às 13 horas, no dia, todas as casas de Ouro Preto, todas as repartições públicas, ligaram suas luzes. Que, segundo os jornais noticiam, as pessoas sabiam que uma nova estrela ia brilhar em Minas. E aí, com todas as dificuldades, os professores não ganhavam nada, não havia dinheiro, não havia biblioteca. Um doava um livro, outro doava um livro, mas era tudo uma dificuldade. E os alunos que estudavam em Ouro Preto, a primeira turma que se formou em 1893, teve 3 alunos. E aí aquela dificuldade foi indo. Nós criamos a revista em 1894, que existe até hoje, por sinal, e aí o artigo 13 das disposições transitórias da Constituição de 91 dizia que era preciso, que Minas precisava criar uma nova capital,
que teria que ser construída uma nova cidade para que ali funcionasse a capital do Estado. E, com isso, surgiu uma guerra. Muda, não muda. Muda, não muda. Alguns eram radicalmente contra, outros eram a favor. O Afonso Pena foi buscar Arão Reis, um engenheiro do Pará, com quem havia trabalhado no Império, para que não tivesse influência, um positivista. E, em 1897, nós criamos a cidade de Belo Horizonte, né, com todas as características. E houve uma dificuldade muito grande, diga-se, alguns professores da faculdade não quiseram vir, e não vieram para Belo Horizonte. O próprio Augusto de Lima não quis vir, ele pediu demissão da faculdade, ele pediu desligamento da faculdade, dizia assim, eu não vou para isso. Eles chamavam Belo Horizonte de Papudópolis, que tinham, naquela época as pessoas tinham caroço, porque diziam que a água aqui era contaminada. Tem uma trovinha que diz assim, o papo para ser bonito tem que ter 3 caroços, um do lado, outro do outro e um no meio do pescoço. Porque dizem que a água era contaminada. Talvez não fosse, mas as pessoas não queriam deixar Belo Horizonte. Imaginem, eu comparo muito Belo Horizonte nisso com Brasília. Quando dizem assim, alguns amigos dizem assim, o Juscelino é um visionário, construiu Brasília, tal. O Afonso Pena foi muito mais. O Afonso Pena construiu Belo Horizonte de 1894 a 1897, naquela época, através de Sabará. Tudo era muito mais difícil. Não havia nada, não havia absolutamente nada que não fosse poeira. E assim, a faculdade veio para cá em 1898, funcionou na rua Cláudio Manuel com rua Pernambuco, isso é meu sobrinho Neto. Depois veio aqui pertíssimo, na Rua da Bahia, em frente ao BDMG, que é do Detran, e depois nós finalmente nos instalamos aqui, onde o doutor Fábio Proença Dó, ele estudou, se formou na turma de 1950. Eu escrevi um livro, eu sei que os historiadores não gostam muito de quem não é historiador que se mete a escrever, e eles têm um argumento interessante. Outro dia, professor Caio, uma colega sua me disse assim, olha, eu nunca escrevi sobre direito penal, por que você vai escrever sobre isso? Eu não tive argumento para responder. E o prefácio, como disse o acadêmico Rogério Faria Tavares, é do doutor Fábio Dojo, que estudou nesse prédio, que foi destruído em 1957, 58. Mas os fatos, basicamente, que eu vou narrar ocorreram nesse período aí. E aqui, o início... Há um livro, eu achei que tivesse na minha pasta, depois eu achei que tivesse no meu carro, tivesse no escritório, em casa, eu estou transcrevendo para publicar. É um belíssimo livro de um outro acadêmico chamado Salomão de Vasconcelos. Os alunos precisam ler esse livro. Esse livro é escrito por um estudante de Direito, que foi acadêmico. Ele tem um livro que se chama Memórias de uma República de Estudantes. Eu morei em república. Muitos dos senhores moraram em república. E quem viveu numa república sabe o que é viver numa república. Não é? Há coisas que não são lá muito republicanas. Mas nenhuma das repúblicas que os senhores possam imaginar se aproxima da república do Salomão de Vasconcelos. Não se aproxima. Os senhores vão ver, os senhores vão ler, assim, de 1800... a coisa mais educada que eles faziam era furtar frango, peru na casa dos professores. E depois iam assistir aula no dia seguinte com aqueles professores. As festas que eles faziam na República, etc. Então. E nós começamos Belo Horizonte, cidade de poesias, e aqui, eu estou falando agora do início do século XX, havia alguns poetas muito marcantes. O poeta mais famoso de Belo Horizonte naquela época, de Belo Horizonte não, em Belo Horizonte era Augusto de Lima, por sinal, presidente de honra da Academia Mineira de Letras, e depois o próprio Augusto de Lima foi da Academia Brasileira de Letras. Como eu disse, ele foi presidente de Minas Gerais. E é muito interessante, porque ele recebeu um telegrama do Barão de Lucena, dizendo assim, um telegrama perguntando para ele,
aceita governo de Minas, condição transferir capital? Ele respondeu, aceito o governo de Minas, condição agir total liberdade. Mas ele acabou, foi Augusto de Lima que assinou o documento de transferência para Belo Horizonte. Coelho Neto, Castro Alves, por sinal, colega de turma do Afonso Pena, Olavo Bilac, que viveu em Ouro Preto, exilado no meio dos estudantes. E no início eu acho que o que melhor representa o que era Belo Horizonte no início é uma passagem muito interessante, narrada por Afonso Arinos, filho do professor Afrânio Melo Franco, quando Joaquim Nabuco veio a Belo Horizonte, em 1905, visitar o Afonso Pena, e o João Pinheiro foi buscá-lo na estação, ele entrou na Afonso Pena para subir a Avenida Liberdade, que hoje é a João Pinheiro. Ele estava na Afonso Pena, o Joaquim Nabuco perguntou para João Pinheiro assim, doutor João Pinheiro, onde que fica a cidade? Não havia nada, assim, em Belo Horizonte não tinha nada. Mas no início de Belo Horizonte, eu acho que essa passagem, para honra minha, o autor do livro está aqui, o Itamar de Oliveira, que tem uma belíssima biografia sobre Francisco Campos, que também fazia poesias. É difícil para mim imaginar Francisco Campos fazendo poesias. Aquela figura germânica da Constituição de 37 fazendo poesias. Mas ele diz, o Itamar de Oliveira, que foi meu aluno, por sinal, mas não foi meu aluno na Federal, foi meu aluno na PUC, então assim, é alguém absolutamente suspeito. Diz assim, a Faculdade de Direito era um lugar onde se estudavam todos os direitos, mas era, sobretudo, um lugar onde se cometiam versos. Era uma casa repleta de pessoas que exerciam um magistério, mas não eram ainda professores. Eram bacharéis com pouca ou quase nenhuma vocação para o advogado. Eram quase todos líricos, românticos e poetas. Para sobreviver, muitos deles se tornaram jornalistas, outros ficaram no magistério e alguns se tornaram políticos. Os professores da Faculdade de Direito miravam-se no exemplo dos colegas da Sorbonne. Eles surgiam na vetusta casa de Afonso Pena de chapéu coco, fraque, colarinho alto e botas. Botas para vencer a poeira vermelha que tingia a cidade. Colarinho alto para impressionar aquela rapaziada orgulhosa de frequentar a academia. E o chapéu coco para dar áreas de distinção aos mestres daquela juventude dourada. A Faculdade de Direito era a grande academia de ciências políticas, jurídicas, econômicas, administrativas de Minas Gerais, com seus alunos brilhantes, e digo eu, não mudou isso, preparados para dirigir os destinos de Minas e do Brasil, era a fina flor da inteligência mineira reunida e unida por toda a sorte de afinidades. Era assim que era a nossa faculdade. Pois bem, e assim foi indo. Daí, permitam que eu faça uma interrupção aqui para ir para Juiz de Fora. Tem um amigo meu, Juiz Forano, aqui. Juiz de Fora, naquela época, não era como era Belo Horizonte. Se dizia que nas cidades mineiras se ouvia os sinos das igrejas. Em Juiz de Fora se ouviam os apitos das fábricas. Juiz de Fora tinha, naquela época, vejam que interessante, Juiz de Fora tinha, naquela época, 4 cervejarias. Juiz de Fora é a primeira cidade a ter uma via de transporte urbano, a primeira cidade a ter transporte público do Estado, a primeira escola superior de comércio do país, a primeira usina hidrelétrica de grande porte de fábrica da América do Sul. Tudo isso, em grande parte, devido àquele grande líder daquela terra, chamado Mariano Procópio. E digo eu, se os senhores me permitem,
terra de Murilo Mendes, um grande poeta, terra do Pedro Nava, um grande memorialista, e terra do Afonso Romano Santana. São 3 pessoas muito... Aliás, na minha exposição, os senhores vão ter que... Um amigo meu, colega de faculdade, quando eu disse que ia fazer uma palestra sobre isso, ele me chamou a atenção, falou assim: você é muito pretensioso de achar que é possível. Falei, não sou não, eu sei que não dá para falar sobre tudo. O bom é isso, eu tenho que escolher alguns temas porque é impossível falar sobre tudo. Isso daria um livro. O fato é que em Juiz de Fora já havia alguma... Juiz de Fora era muito melhor que Belo Horizonte. Juiz de Fora achava que a capital de Minas, o pessoal de Juiz de Fora achava que Afonso Pena não conseguiria construir Belo Horizonte, que, portanto, a capital seria transferida para Juiz de Fora, porque se não podia ficar mais em Belo Horizonte, pela proximidade com o Rio, pelo progresso da cidade e outras razões que já mencionadas aqui, era natural que a capital do Estado fosse Juiz de Fora, mas não foi. E aí, no dia 25 de dezembro de 1909, são esses os 12 fundadores, os 12 primeiros reuniram, que o acadêmico, meu queridíssimo amigo, por sinal o tive como amigo, e alguém que eu gostava muito, o senador, presidente da academia, Murilo Badaró, ele chamou esses 12 homens de apóstolos da cultura e com os olhos no futuro. E vejam bem, no dia 25 de dezembro, houve uma eleição que elegeu mais 18, e foi uma eleição disputadíssima. Augusto de Lima não foi eleito, mas, no final da votação, um acadêmico, Lindolfo Gomes, levantou na tribuna lá e propôs o Augusto de Lima como presidente de honra da academia, e assim ele foi eleito. Para os senhores entenderem o que significa, quem é Augusto de Lima, Augusto de Lima era juiz, foi governador, presidente de Minas, como se dizia, depois ele poderia ter ido para o Senado, ele não quis dizer assim, eu sou juiz, voltou para a magistratura, mas ele não era apresentado como juiz, como professor, ele era apresentado como poeta Augusto de Lima. Olha, eu ia trazer, mas eu não sou muito bom para ler poesia, mas eu ia trazer, mas é um poema longo, um poema sobre mineração, mais atual impossível. Mais atual impossível. Impressionante como esse poema de Augusto de Lima tem mais de 100 anos. É lamentavelmente atual. Aí foram eleitos mais 18, no dia 13 de maio elegeram mais 10, totalizando 40. Tal como ocorre com a Academia Brasileira de Letras e tal como ocorre com a Academia de Letras da França, né? A Academia tem 40. E aqui é um fato interessante. Um dos eleitos foi o professor Mendes Pimentel, que era foi o primeiro reitor da Universidade Federal, e ele não quis, ele não aceitou, porque ele achava que ele não era escritor. Ele dizia assim, eu não sou escritor, eu sou jornalista. Mas o professor Mendes Pimentel é alguém um pouco... Ele tinha uma veia renuncista impressionante. Eu escrevi, eu sou um historiador frustrado, professor, eu gostaria de ter sido seu aluno de história, o tempo passou e eu não fiz isso. Eu escrevi uma biografia do professor Mendes Pimentel, que ainda não publiquei. Mas um fato interessante é que entre as patronas das cadeiras, há 2 mulheres, a Beatriz Brandão e a Bárbara Eleodora. Vejam que interessante isso. E aí, a academia foi indo, e em 1915, olha, Belo Horizonte demorou para virar cidade. Eu vim morar em Belo Horizonte em 1980. Eu imagino, doutor Fábio, professor Caio, que é Belo Horizonte, e tantos outros estão aqui, a Belo Horizonte da juventude de você, seja completamente
Não é como São Paulo, por exemplo, que não mudou tanto assim no centro. Belo Horizonte mudou completamente. E em 1915, a academia, por decisão unânime dos seus membros, decidiu se transferir para Belo Horizonte. Primeiro para a Rua Carijoso, número 150, numas salas doadas pelo então prefeito Tacílio Negrão de Lima. E diga-se, este belo casarão onde a academia está hoje foi doação do governador Hélio Garcia. Ele próprio, se não poeta, certamente o Hélio Garcia não era poeta, mas é um grande político, formado na Faculdade de Direito na turma de 1957. E aqui permitam que eu dê um salto, porque senão eu não vou acabar minha exposição hoje. Os alunos da faculdade sempre tiveram uma participação ativa nas coisas da cidade. E, de um modo muito especial, o Centro Acadêmico Afonso Pena, que existe desde 1908. Portanto, o nosso CAAP, ele é um ano mais velho que a própria academia. E vejam, senhores, que interessante. Deixa eu ver se... Essa revista é de 1922. O diretor da revista é alguém muito caro à professora Juliana, que é exatamente Milton Campos, que foi formado na faculdade em 1922, orador da sua turma. Tem o Abigar Renault, formado na turma de 1924. Tem o Mário Casassanta, que também foi acadêmico, foi presidente. E vejam, senhores, que interessante. Nessa revista, há um artigo, um texto muito bonito, para que os senhores entendam como a faculdade era poeticamente formada por jovens românticos. Essa mesma revista faz um registro que diz assim: morreu o nosso único poeta grande. Esse texto é da revista do CAAP de 1922. Morreu o nosso único poeta grande, Alfonso de Guimarães. Único e só, depois que para o sonho e para o verso morreu Augusto de Lima, metamorfoseando num dos mais belos espíritos do Parlamento Nacional. Morreu o pobre Alfonso, o querido do Alfonso. Por aí os senhores veem. E aí, a revista ainda faz referência a presidente do centro acadêmico, que não é nada mais, ninguém menos, do que o professor Pedro Aleixo. Talvez o mineiro mais completo nesse aspecto, porque dentre outras tantas qualidades, coisa que o Milton Campos não tinha, Pedro Aleixo era criminalista. E foi um grande... Verdade. Embora ele fosse o professor Milton... Eles eram só de escritório, né? O Abílio Machado. O professor Pedro Aleixo foi professor catedrático de Direito Penal, foi medalha Rio Branco da turma dele de 1922, mas o Milton Campos foi orador da turma dele. E os senhores sabem muito bem que em 1922 houve a Semana de Arte Moderna. Sobre isso, o Carlos Drummond de Andrade tem uma passagem muito interessante, mas o Ciro dos Anjos fala, o próprio Ciro, que por sinal é um dos meus escritores preferidos. Tem um livro dele que eu simplesmente adoro, que é A Menina no Sobrado, que ele fala, inclusive, dos tempos dele de estudante na faculdade. Mas ele diz aqui, referindo-se aos primeiros anos da década de 20, a nosso favor poder-se aduzir, é verdade, que Belo Horizonte, cidade artificial, desprovida de passado, onde pedaços de Minas se justapunham, sem se amalgamarem, não recebera na bagagem dos funcionários transferidos a alma das velhas cidades do luar, onde sobrados as sacadas retinham a lembrança de um espartilho perfumado, uma camelha ao colo, a dolência do viver, uma pena de amor. Drummond, o Ciro dos Anjos, perdonava, dizendo que eles não ficaram sabendo, porque eles liam jornais do Rio, eles não ficaram sabendo
da Semana de Arte Moderna, ocorrida em São Paulo, em fevereiro. Mas havia um grupo de estudantes, menos estudantes, muito mais poetas, escritores boêmios, farristas, chamados inicialmente de futuristas, que depois seriam conhecidos como modernistas, das quais fazem parte Abigar Renaud, Alberto Campos, Carlos Drummond de Andrade, Emílio Moura, Ciro dos Anjos, Mário Casassanta, Martins de Almeida, Pedro Nava e Mieta Santiago, que uma grande poeta, foi a segunda mulher a se formar na Faculdade de Direito, na turma de 1929. Um escritor mineiro, que tem um trabalho muito bom sobre modernismo, ele diz, aspas, destinou-se a maioria à Faculdade de Direito. Ainda nessa época, o foco de convergência das vocações indefinidas ou vagamente intelectualizadas. Surgiu, naquela época, uma revista chamada Revista. Porque ficou assim, a revista, né, da turma de Cataguases, na qual escreviam Alberto Deodato, Gregoriano Canedo, o próprio Milton Campos, Emílio Moura, Orozimbo Nonato, Afonso Guimarães, Juscelino Barbosa e tantos outros. Mas, permitam os senhores que eu leia aqui algo muito interessante. Muito, muito, muito interessante. Que é exatamente o editorial do Jornal do CAAP. Se eu achar. Acho que eu separei. Só um minutinho, por favor. E esse trecho vale a pena realmente ser lido. Talvez os senhores não consigam. Essa revista é de 1921. É a revista do CAAP. O que interessa aqui, permitam que eu leia apenas um trecho do que está escrito aí. Diz o editorial dos alunos. Dentre outras razões, eles dizem por que estão publicando esse jornal e diz assim, aspas, o que nos interessa é o juízo dos colegas e alimentarmos a convicção de tê-lo de nosso lado. Muitas penas que hoje se estreiam e que firmarão amanhã páginas definitivas de nossa cultura, aqui tem ensejo de receber, com os primeiros prazeres da publicidade, os primeiros estímulos, temperamentos retraídos e brilhantes, cujo silêncio e nobre orgulho não lhes permite ir procurar na grande imprensa uma coluna para os seus trabalhos, encontram nestas páginas uma acolhida que é modesta, mas não é um favor. Ele está se referindo a um jovem. Se alguém pensou em Carlos Drummond de Andrade, acertou. O primeiro lugar em que Carlos Drummond de Andrade publicou os seus poemas foi na revista do CAAP da Faculdade de Direito, em 1921. E nesse texto, nesses poemas, há poemas dedicados para Oswaldo de Araújo, presidente do CAAP, membro da Academia Mineira de Letras, para Milton Campos, para Aníbal Machado, orador da turma dele de 1937, foi ele que compôs o hino do Galo, foi ele que fez o primeiro gol do Atlético, com o nome de Pingo, e para Abigar Renaud, Carlos, quando ele ainda assinava Carlos Drummond. Agora, um fato, eles frequentavam um café que chamava Café Estrela, que na verdade não era café, era um bar. E eles gostavam muito disso. E aqui é preciso fazer referência a um jornal que se chamava Diário de Minas, que o Carlos Drummond diz que esse jornal era de fato, era o órgão oficioso do Partido Republicano Mineiro. Eu acho que o Pedro Nava é que fala que é difícil distinguir
a sala do jornal parecia um órgão público, de tanta quantidade de funcionários públicos, e o próprio Drummond, na imprensa, ele começou a escrever no Diário de Minas. E aqui permitam que faça alguma referência a todos esses grandes escritores. Como já foi dito, Milton Campos. Talvez o Milton Campos seja aquilo que o José Maria Cansado, um grande, lamentavelmente, prematuramente falecido, quando ele se refere a Milton Campos numa biografia do Drummond, ele diz assim: Milton Campos era, no fundo, aquele sujeito que existe em quase toda geração e que os outros figuram diante de si para então perguntar o que ele pensaria disso, como ele reagiria diante dessa situação. Dele vinham sempre a perspectiva e o ângulo capaz de balancear e ajustar os pontos de vista lançados na discussão. Nava, Pedro Nava, ele diz: na realidade, esse grande mineiro era um tipo que impressionava pela sua harmonia e simpatia, sobretudo pela bondade de sua expressão e pela mansidão de seus olhos castanhos claros. Vestia-se com simplicidade e decência. Completava sua indumentária como era indispensável na época, o chapéu de lebre escuro, um pouco posto para a direita e para trás, só muito raramente substituído por palheta. E continua: Dize-me com quem andas e dir-te-ei quem és. Esse rifão, diz Pedro Nava, aplica-se qual luva à quadra de amigos formados na segunda década do século por Cesário Alvim de Melo Franco, Pedro Aleixo, Rodrigo Melo Franco de Andrade e pelo próprio Milton. Não ouvi ainda de homens que se completassem tão bem. Pois bem, Milton Campos, quando nós falamos de Milton Campos, nós dizemos: Milton Campos foi governador de Minas, foi ministro, recusou o Supremo 2 vezes e tal. Eu não tenho dúvida, e digo isso assim com toda a tranquilidade diante dos meus alunos, eu não tenho dúvida que nós temos, especialmente na nossa faculdade, o mesmo nível de alunos que a faculdade produziu nos anos 20, que talvez tenha sido o período mais rico da faculdade. É comum a gente ouvir se os políticos antigamente eram honestos, etc. Eram, mas não é isso que os distingue dos políticos de hoje. Os políticos de antigamente, eles tinham uma cultura, uma bagagem cultural, humanística, assim, impressionante. Por exemplo, eu vou falar disso, Dr. Tancredo de Almeida Neves, que é das pessoas que eu mais respeito e mais admiro. Se os senhores lerem os discursos do Dr. Tancredo, acadêmico, é uma coisa impressionante. Assim, mas todo mundo diz assim: é uma grande raposa política. Certamente era, mas o que o caracteriza, na verdade, é a sua bagagem intelectual. Todos esses chamados futuristas, modernistas, todos estudaram na Faculdade de Direito, à exceção de 2. Pedro Nava, que era médico, formado na turma de 1927, na Faculdade de Medicina, e o próprio Drummond, que se formou em farmácia. Todo mundo que lê Drummond se faz a seguinte pergunta: o que Carlos Drummond de Andrade pode ter em comum com um laboratório de farmácia? Nada. Eu acho que quem tem razão nisso é o professor José Maria Cansado. Drummond foi expulso do colégio no Rio de Janeiro, porque fez uma pergunta para o padre lá, o padre não gostou, ele foi expulso. E ele não conseguiu concluir o 2º grau. O Pedro Nava chama o Drummond de estudante honorário, porque ele não era o único que não fazia faculdade. E dizem que ele se incomodava muito com isso, porque todo mundo que frequentava o Café Estrela era universitário. E era estudante da Faculdade de Direito. E o único curso que não exigia 2º grau para poder ingressar na universidade era o curso de farmácia. E, com isso, o próprio Drummond acabou fazendo farmácia e se formou em farmácia, embora, evidentemente, para a sorte da humanidade, ele nunca tenha exercido a profissão. Diferentemente do Pedro Nava, que foi um grande médico, foi professor, é um médico respeitado, e é claro que é o nosso principal memorialista, sem dúvida alguma. Agora,
Permitam-me que eu faça, e aí é algo muito, muito pessoal, assim, um desses estudantes, e eu tenho que correr, porque meu tempo começa a correr atrás de mim, é alguém que a mim me impressionou muito, que o Pedro Nava, que impressionou muito o Pedro Nava. Quando o Maurício Campos, meu querido amigo, professor na PUC, leu o meu livro, ele ficava me mandando mensagem, telefonando, incomodado com um jovem rapaz chamado Ascanio Lopes, pouco conhecido, por sinal. O Ascanio Lopes, esses rapazes todos moravam em repúblicas. Belo Horizonte era rodeada, principalmente nessa região aqui, porque Belo Horizonte só tinha um lado moderno, como se dizia, a Rua da Bahia, entre Afonso Pena e exatamente a Igreja de Lourdes. Não havia mais nada, só esse pedaço que era moderno. Aqui que ficava o Parque Royal, ficavam os cinemas, ficavam os clubes, a Faculdade de Direito. E o Ascanio Lopes morreu num ano que era para se formar. Dizem que ele levou o curso tomando segunda épocas, porque ele não estudava, ele era poeta. E, lamentavelmente, ele morreu de tuberculose no ano de sua formatura, com 22 anos. Pedro Nava pergunta, lembro de Ascanio Lopes e pergunto, o que teria esse moço para impressionar como impressionou tão fundamente seus companheiros de Cataguases e Belo Horizonte? E aí vai falando, tinha uma tristeza, tinha, etc. e tal. Se os senhores me permitirem, há um poema que o Ascanio Lopes escreveu, pouco antes de morrer, que se chama Sanatório, exatamente quando ele estava internado numa crise próximo à Faculdade de Medicina. Ele diz assim, logo quando os corredores ficarem vazios e todo o sanatório adormecer, a febre dos tísicos entrará no meu quarto, trazida de manso pela mão da noite. Então minha testa começará a arder, todo o meu corpo magro sofrerá, e eu rolarei ansiado no leito, com o peito opresso e a garganta seca. Lá fora haverá um vento mau, e as árvores sacudidas darão medo. Oh, os meus olhos brilharão procurando a morte que quer entrar no meu quarto. Os meus olhos brilharão como os da fera, que defende a entrada de seu fojo. Logo depois ele morreu. Se os senhores olharem o convite de formatura da turma de 29, é uma bela homenagem a ele, Ascanio Lopes. O Abigar Renault também tem um outro poema, mas eu não vou ler. E o Emílio Moura também tem um outro poema que eu gosto muito, que se chama Aqui Termina o Caminho. O Emílio Moura também foi acadêmico. E tem um poema muito bonito, do Afonso Pena Júnior, que também foi acadêmico, que se chama... Ele escreveu esse poema quando ele estava na faculdade, que eu vou ler rapidamente. Diz assim, ele escreveu isso quando ele se formou em 1902. Ele escreveu isso quando ele estava no segundo ano de Direito. Se chama De Gustibus. Em torno à mesa, após tomado o chá, discutia-se o tema tão cansado, de saber-se das frutas qual será que tem paladar mais delicado. A que tem paladar mais delicado. Em prol das mangás de Itamaracá, fala um da roda com maior grado. Responde a defender o cambucá, um rapazola que lhe fica ao lado. E a respeito de Lima, da romã, da laranja, do jambo, da maçã, expende cada qual conceitos sábios. Em meio à discussão, eu me retiro, para não dizer, querida, que prefiro a polpa nacarada de teus lábios. Isso é em 1900, pelo menos. E aí, meus caros, vejam, Pedro Nava, ou desculpem, Carlos Drummond publicou o seu primeiro livro, Alguma Poesia, em 1930. E é claro que Drummond, naquela época, e nós vimos isso
no texto que o CAAP publicou, nem sempre agradou. Havia um jornalista, Eduardo Frieiro, pena que ele queimou a primeira parte do diário dele, né? Porque ele fala mal de todo mundo, acadêmico, por sinal. Ele diz, criticando, numa revista que ele publicava, revista Avante, de 20 de agosto de 1905, diz assim: há nesta cidade 4 ou 5 jovens estudantes que cultivam certo subproduto literário, a que o senhor Mário de Andrade dá o nome de literatura pau-brasil. Ditos rapazolas formaram aqui uma pequena tertúlia de iniciados no objetivismo dinâmico do espírito moderno. Precisavam de um órgão. Veio o órgão, isto é, a revista. A dizer a verdade, a insignificância do órgão não correspondeu à largueza da tarefa. Perrengue de físico e de miolo, feitura gráfica roceira. Em grão mogol não se faz nada melhor. Pois bem. E aqui, vejam bem, o próprio Murilo Badaró, nosso presidente, estou no ano de 1927. Ele diz assim: dentro do velho casarão da Praça da República, mais tarde se chamou Afonso Pena, fervilhavam as ideias liberais. Por outro lado, Paulo Pinheiro Chagas, médico e também formado na faculdade na turma de 37, diz: os grêmios estudantis funcionavam como estágios preparatórios para a política, em especial deles se aproveitando os possuídos da verdadeira vocação. Tinham oportunidade de discursar sobre temas mais diversos, pois tudo era objeto das mais acesas discussões. Tratavam desde os assuntos mais bizantinos aos graves problemas da República e da democracia. Empenhavam-se em verdadeiras batalhas verbais em torno do regime político e não eram refratários ao clima da agitação imperante no Brasil, desde o movimento tenentista de 1922. E aqui, Antônio Augusto de Melo Cansado, professor da faculdade e acadêmico sobre o final dos anos 20, ele diz, e eu vou ler só apenas um trecho, sobre Belo Horizonte: era uma doce aldeia, cheirava a magnólia, bem mais suave que a gasolina e o óleo que hoje ressumam as ruas. As noites eram longas, ao acalento das cadeiras nas calçadas, por entre conversas, sussurros e confidências. Os bairros sossegados não ofereciam escândalos, e era comum os pais casarem os filhos com as filhas do vizinho. Para encerrar essa fase, vejam que interessante. Quando Drummond publicou alguma poesia, os seus amigos, que eram muitos, fizeram um jantar de desagravo, em 1930, no Automóvel Clube. O orador da turma foi Milton Campos. Esse discurso é publicado, inclusive, é muito interessante. E é uma verdadeira obra sim, de literatura, o que ele diz. E o Drummond respondeu, mas o que eu acho mais interessante dessa noite de desagravo é aquilo que Ciro dos Anjos conta. Isso acho que resume bem a história. Diz Ciro dos Anjos: eu acordei às 6 da manhã, debaixo da mesa. Depois acadêmico, aqui sim, e na Academia Brasileira de Letras. Isso. E diz José Maria Cansado: a atmosfera do jantar, os versos estranhos que eles estavam celebrando, a inesperada anedota confessional do discurso de Drummond, sugerindo um pacto ao contrário, o vinho, as vitualhas, foi como se um vendaval, um apagão tivesse passado pelo salão do Automóvel Clube. Depois disso, ele só abriu suas portas para escritórios no Congresso de 1947. São esses os nossos jovens. Eu acho que os senhores não conseguem ver, porque a letra é pequena. E aqui eu com 10 minutos eu encerro isso. Eu tenho aqui, e tem aí,
Eu contei... Tem jeito de aumentar? Esses são os nomes que eu tenho certeza absoluta, porque eu peguei a relação de todos os estudantes de 1893 até 1966. Vejam, Abigar Renault se formou na turma de 24. Afonso Pena se formou na turma de 1902 e foi professor também. Alberto Teodato Maia Barreto foi professor. Antônio Augusto de Melo Cansado se formou na turma de 41, professor. Arthur Versiani Veloso na turma de 28. Eu não podia. O professor Oswaldo de Campos Pires, meu queridíssimo professor, queridíssimo amigo, meu orientador, diretor da faculdade. Augusto de Lima, professor. Augusto de Lima Júnior, formado na turma de 1909. Caio Mário da Silva Pereira, na turma de 35, professor da faculdade. Cândido Martins de Oliveira Júnior, foi presidente da academia, professor. Carlos Mário da Silva Veloso, da turma de 63. É muito interessante como algumas turmas deram mais de um acadêmico. Carlos Mário da Silva Veloso, ministro do Supremo Tribunal Federal. Cristiano Martins da Silva, de 36. Ciro dos Anjos, 32. Djalma Andrade. Djalma Andrade tem um livro delicioso que eu tenho na minha pasta aqui, que se chama História Alegre de... Foi presidente, História Alegre de Belo Horizonte. Edgar de Godoy da Mata Machado, 1939, professor também. Emílio Moura, da turma de 29. Fábio Lucas, da turma de 50. Fábio Proençador, ele aqui presente para honra minha, que foi da turma de 50. Francelino Pereira dos Santos, presidente do CAAP. Eu sempre brinquei muito com o professor Jair Leonardo, porque ele ganhou a eleição do professor Jair Leonardo para a eleição do CAAP. Gerson de Brito de Melo Bozon, da turma de 44, professor. Guilhermino César, da turma de 32. Gustavo Capanema Filho, medalha Rio Branco, da turma de 24. João Alfonso Guimarães, filho de Alfonso Guimarães, e orador da turma dele de 1930. João Etienne Filho, que é um dos maiores talentos. Professor João Franzen de Lima, orador da turma de 1919. João Lúcio Brandão, orador da turma de 1927. José Bento Teixeira Salles, presidente do CAAP, presidente da UEE, vice-presidente da UNE. José Eduardo da Fonseca, 1904, professor. José Oswaldo de Araújo, presidente do CAAP. Vitória, veja que o CAAP tem... Porque ele é do CAAP, foi do CAAP. José Cruz Rodrigues Vieira. Pai do professor Zé Marcos, José Cruz Rodrigues Vieira. Manuel Casasanta, da turma de 40. Márcio Garcia Vilela. Mário Casasanta, 1925, professor. Permitam-me uma inconfidência, que um dia encontrei com um queridíssimo amigo meu. Acho que isso representa bem o perfil de alguns professores. Um ex-presidente do Tribunal de Justiça, um grande professor de processo civil, perguntei para ele, estava conversando com ele, eu estava escrevendo meu livro, perguntei para ele se ele havia tido aula com o professor Mário Casasanta, que foi o reitor, inclusive, da universidade. Ele falou assim, tive aula com ele, sim. Eu perguntei, o senhor teve aula dele de qual disciplina? Ele falou assim, era para ser direito constitucional, mas ele dava aula de Machado de Assis. Diz que ele só falava... E ele escreveu 3 livros sobre Machado de Assis. Mário Franzen de Lima, da turma de 1906, e professor também. Miguel Augusto Gonçalves de Souza, da turma de 49, que é da turma de Francelino Pereira também, e o Miguel Augusto foi presidente, não foi? Presidente da academia. Milton Campos, da turma de 22, e orador da turma dele. Moacir Andrade, meu amigo Murilo Badaró, da turma de 55. Nelson Coelho de Sena, de 1897, fundador da academia. Noraldino Lima, Olavo Drummond,
Orlando de Carvalho, da turma de 31 e professor, Orlando Vaz Filho, da turma de 63, colega de turma do ministro Carlos Mário, Oswaldo Soares da Cunha, Oscar Dias Correia, que também foi da Academia Brasileira de Letras, Paulo Pinheiro Chagas, médico e formado na faculdade em 37, Paulo Heffel, também da turma de 37, Paulo Tasso Flecha de Lima, e aqui está sem data de formatura, porque há duas pessoas aqui que passaram pela mesma experiência. O embaixador Paulo de Tasso Flecha de Lima, que é um dos diplomatas mais importantes da história do Brasil, ele não se formou na Faculdade de Direito, porque no meio do curso ele ingressou no Itamaraty, se transferiu para o Rio de Janeiro e acabou se formando no Rio de Janeiro. Patrus Ananias de Souza, deputado federal, vice-presidente do CAAP. Pedro Aleixo, medalha Rio Branco e da turma de 22, colega de turma do Milton Campos. Salomão de Vasconcelos, que eu já citei aqui, que não se formou na faculdade, porque em 1900 os alunos fizeram um levante contra o professor de Direito Civil e exigiram do então diretor que o conselheiro Afonso Pena afastasse o professor, e o professor Afonso Pena não quis fazer isso, e os alunos falaram com ele assim: ou o senhor tira o professor da sala de aula, ou nós todos vamos nos transferir para o Rio e São Paulo. Isso em 1900. Os alunos ouviram do conselheiro Afonso Pena: eu não posso fazer isso. Então, disse assim, então todo mundo no mesmo dia entregou pedido de transferência. E a faculdade quase acabou por falta de alunos. Porque todo mundo, menos um, que o pai não deixou, se transferiram para o Rio e principalmente para São Paulo. Por isso que o nome... E foi da Academia Mineira de Letras. O professor Raul Machado Horta foi presidente do CAAP, professor, um dos maiores constitucionalistas do Brasil, recusou o Supremo Tribunal Federal 2 vezes, pai da minha amiga professora Juliana. Professor Ricardo Arnaldo Malheiros Fiuza, da turma de 60 da faculdade. Rogério Faria Tavares, eu não sabia o ano, 93, e forador da turma dele. Tancredo Neves, foi presidente do Brasil. Valdemar Pequeno, da turma de 16. Wilson Castelo Branco e Wilson Melo da Silva, formado na turma de 39 e também professor. E para encerrar, porque eu já gastei quase uma hora, meu caro presidente, eu queria apenas fazer um registro que me parece muito apropriado. O meu amigo, que eu chamo de Murilinho, mas é Murilo Prado Badaró, filho do senador Murilo Badaró, num discurso em homenagem ao pai dele, e especialmente ao se referir à academia, ele fala da alma de Minas. Isso é muito interessante, porque na academia, e aí é algo que realmente a academia merece todos os aplausos. Vejam bem, Francilio Pereira não nasceu em Minas, mas é um das pessoas mais mineiras que eu conheço, que eu conheci. Foi governador de Minas, foi presidente do CAAP, professor Gerson Bozon, ambos do Piauí, mas que tinham a alma de Minas. Alberto Deodato, sergipano, e alguns outros. Mas o que eu queria destacar, meu caro presidente, é que a academia, o professor Gerson Bozon chamava a cadeira dele da cadeira da liberdade. Vejam bem, a Academia Mineira de Letras, ela deu assento e deu imortalidade a pessoas que foram caçadas pelo governo militar. O próprio professor Bozon, Juscelino Kubitschek, que teve recusada por manobras, não vem ao caso, mas assim, foi a única eleição que Juscelino perdeu, que não teve. O Juscelino era médico, colega de turma do Guimarães Rosa, perdeu a eleição por orador para ele, com razão. O Pedro Nava perdeu também. O Juscelino foi acadêmico aqui, coisa que a Academia Brasileira de Letras não lhe deu. Nosso queridíssimo e pranteado professor Edgar de Godoy da Mata Machado,
pai do Zé Carlos, que é referência de todo estudante de direito, foi acadêmico aqui. Não é? Falou assim, e aqui, nesta academia, os senhores encontram gente do PSD, gente da UDN, de todos os matizes políticos, pessoas de esquerda, pessoas mais conservadoras. Então, e nesse caso, eu acho que vale a pena destacar, e aí eu estou encerrando, aquilo que o Joaquim Nabuco, citado no discurso de posse de 1959 pelo eterno presidente Vivaldi Moreira. Se o Vivaldi Moreira estivesse vivo, eu ia arrumar um título de doutor honoris causa na faculdade para vinculá-lo à nossa querida faculdade, o acadêmico imortal e presidente perpétuo da Academia Vivaldi Moreira se formou na turma de 37 na na Faculdade de Direito do Rio de Janeiro. Mas, naquele discurso, ele citando Joaquim Nabuco, que era um dos ídolos dos estudantes daquela época que eu digo, na época da criação da faculdade, ele diz: as academias, como tantas outras, precisam de antiguidade. Uma academia nova é como uma religião sem mistérios, falta-lhe solenidade. Nossa academia já é centenária, a nossa faculdade também é centenária. Apesar disso, não são instituições velhas, não estão enrugadas, não estão caducando, elas se renovam constantemente. No caso da academia aqui, porque há algo muito, muito rico, que é a Universidade Livre, né, que tem o nome da nossa faculdade livre, que diz exatamente isso. E nesta noite, de forma muito especial, porque recebe jovens, provavelmente muitos dos senhores estão aqui, um dia vão ingressar na academia. Certamente vão ter oportunidade de viver isso, de viver tudo aquilo que aquelas pessoas que viveram, passaram por aqui. Nós vamos fazer uma eleição no CAP de poesias, exatamente para isso. Eu acho que um estudante de direito que faz poesia vai ser melhor juiz, vai ser melhor professor, vai ser melhor poeta. Estou vendo a minha querida amiga Valéria Veloso aí, que ganhou o concurso de poesias do CAP, quando nós estávamos no CAP, lá se vão alguns poucos anos. Então, meu caro presidente, sabendo, e eu sei da dificuldade que é abordar o tema que me foi proposto, porque é impossível, eu gostaria muito de agradecer de verdade a oportunidade de falar para um público tão seleto, para alguém que se orgulha tanto de duas instituições, como é o caso da nossa faculdade e da nossa academia. E para encerrar mesmo, permita que eu encerre com uma frase do presidente Itamar Franco nas comemorações do centenário da academia. Disse o presidente Itamar Franco, da terra e Juiz de Fora, onde foi criada a nossa academia. Aspas, em Minas, as letras sempre serviram ao amor e sempre serviram à liberdade, porque sempre serviram à vida. Muitíssimo obrigado. Muito bem, bravo. Maravilha. Muito obrigado, professor Hermes, por essa belíssima aula sobre as trajetórias da Faculdade de Direito e da Academia Mineira de Letras. Todos sairemos daqui com muito mais enriquecidos pelas informações valiosas, tão belamente transmitidas, né, pela sua conferência. Enfim, nós vamos seguir mais uma tradição desta casa, que é franquear a palavra ao público. É uma sessão rápida de interação com o palestrante, 15, 20 minutos. Mas antes eu queria também registrar a presença entre nós da professora Regina Almeida, que é vice-presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, uma instituição fundada em 1907 e que também é de fundamental importância para a compreensão
da vida, da cultura e da história de Minas Gerais, professora Regina, amiga querida, confreira no Instituto Histórico e Geográfico, seja sempre muito bem-vinda a esta casa. Muito bem, a palavra está franqueada, eu peço apenas que todos exercitem o poder de síntese na hora de formular suas questões. É uma sessão rápida de 10, 15 minutos. Aqui... Eu vou pedir a vocês que sempre perguntem no microfone, porque a sessão está sendo gravada. E está sendo gravada para que possa integrar o acervo audiovisual da casa. Ai, meu Deus, está sendo gravado? Tá bom. Não, uma pergunta muito breve, assim, de curiosidade. O que o Drummond perguntou para o professor? O que o Drummond perguntou para o professor? É uma pergunta ligada aos dogmas da igreja. Mas a pergunta exatamente eu não sei. Era uma dúvida existencial que ele tinha sobre um dogma que, evidentemente, aos olhos do padre não cabia, e ele foi expulso. Nova Friburgo. Aí ele teve que voltar para cá. E dizem que ele se incomodava muito com o fato dele não fazer faculdade. E aí ele fez farmácia. Muito bem. Mais alguma questão? Enfim, vou aproveitar esse momento aqui para convidar todos a seguir a academia nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Instagram, temos site na internet. Enfim, a nossa programação é intensa, ela é muito movimentada. Na quinta-feira, agora, dia 13, às 7h30 da noite, a professora doutora Luciana Pereira Pimenta, professora de Filosofia do Direito, falará sobre a escritora Conceição Evaristo, no âmbito do ciclo Direito e Literatura, que esta casa realiza já desde o início do ano. Já contamos aqui com conferências do professor Marcelo Galupo, do professor Fernando José Armando Ribeiro, do professor Álvaro Ricardo Souza Cruz. Agora teremos a professora Luciana Pereira Pimenta na quinta-feira. E na segunda-feira que vem, uma palestra importante da psicanalista Regina Teixeira da Costa, uma fraterna amiga, que falará sobre Júlio Verne. Por favor. Ali, Flávia, ali, ó. Aqui. Professor Lucas. Exatamente. Boa noite a todos. Sou professor de Direito Internacional. Tenho uma pergunta ao professor Hermes. Professor Hermes, como é que o senhor explica? O senhor lindamente nos falou desta relação entre a academia e os juristas da faculdade. Como é que o senhor explica essa relação? São os acadêmicos, são os literatos que procuram, na certeza de uma profissão, o direito? Ou é o jurista que esconde todos eles uma alma lírica e acaba se voltando às letras? Eu queria saber, o senhor que teve a oportunidade de estudar a vida de todos esses imortais, como é que o senhor tenta explicar esta relação? Olha, a história da Faculdade de Direito, sua pergunta é muito oportuna pelo seguinte, a Faculdade de Direito, eu acho que não há nenhuma cidade no mundo, sou capaz de apostar isso, que tenha uma relação tão umbilical com sua Faculdade de Direito como é a nossa. Nossa faculdade foi criada... Eu disse assim, o primeiro diretor foi o primeiro governador eleito de Minas Gerais, o Afonso Pena. Quem dava aula aqui, quem fundou a faculdade, os senhores todos conhecem os nomes, Silviano Brandão, Augusto de Lima, João Pinheiro, Davi Campista, Raimundo Correia, que depois foi fundador da própria Academia Brasileira de Letras. Eles eram políticos, e todos eles, quando estudantes, eram escritores. Eles exerciam, basicamente, o jornalismo, e todos eles escreveram sobre poesia. Todos eram humanistas, acima de tudo, e se manifestavam com isso. E era natural. Eu fiz a relação, porque é muita... Quase todos os primeiros substitutos, sucessores na academia foram da Faculdade de Direito. Porque eram os grandes intelectuais, eram os grandes nomes de projeção no Estado. E a academia também, que tinha um grande prestígio. E aí, permita mais uma vez que eu cite Mendes Pimentel.
Quando Mendes Pimentel tomou posse como reitor, e eu acho que a academia se aplica bem isso, a faculdade também, o Instituto Histórico e Geográfico, que é outra instituição co-irmã, as três poderiam andar em linhas paralelas, assim. O Mendes Pimentel, ao agradecer a nomeação de reitor ao presidente Antônio Carlos Ribeiro de Andrade, ele disse assim: Vossa Excelência me dá a oportunidade de mostrar que é possível servir ao país, ao Estado, sem ocupar cargos eletivos, sem ocupar cargos políticos. As pessoas que se dedicaram ao Instituto Histórico e Geográfico, à Academia Mineira de Letras, à Faculdade de Direito, eram, antes de tudo, pessoas vocacionadas, pessoas que tinham dinheiro do bolso para que ela funcionasse, para que ela existisse. Então, assim, e era basicamente, nós temos que lembrar uma coisa. Hoje, um bom advogado tem que saber escrever bem. Naquela época, um bom advogado tinha que saber falar bem. Então, se alguém, para ganhar uma eleição no CAAP, tinha que ser bom de discurso. Como disse o Murilo Badaró, o senador Murilo Badaró, na biografia do Zé Maria Alckmin, tudo era assim, vinha alguém visitar. Tinham que escolher um estudante de direito para fazer um discurso. Coisa que, na sua área, a faculdade hoje vive um momento muito rico nisso. Assim. Tudo era discurso, 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 discurso. E não havia televisão, não havia esse maldito WhatsApp. Então, as pessoas liam muito, liam livros de verdade. E isso foi fundamental para a formação cultural, formação humanística. E tanto a academia como a Faculdade de Direito, como o Instituto Histórico e Geográfico, reuniam intelectuais que, numa Belo Horizonte com 20 mil habitantes, 30 mil habitantes, 40 mil habitantes, eram as mesmas pessoas que frequentavam os mesmos lugares. Era o Bar do Ponto, que não era bar, era um café, diferente do Café Estrela, que não era café, era bar. Só em Minas é que ocorre isso. Assim, é que aconteciam essas coisas. Então, assim, isso se explica porque tudo ocorria nesse miolo aqui. Belo Horizonte é uma cidade em que se diz... Havia um pedaço moderno em Belo Horizonte, entre Afonso Pena e a Igreja de Lourdes. Obrigado pela pergunta. Professora Regina? Não. Professora Regina Almeida. Não. Eu estou aqui premida pela necessidade de sair, mas também tão prazerosa de estar aqui que me sinto atraída. Então, estou entre a dúvida, fico ou não fico, saio ou não saio. Mas eu gostaria de acrescentar a resposta do ilustre conferencista. Eu acho que o grande fator que atraía realmente era a grande cultura humanística que o advogado, que o homem da justiça tinha. Era uma extraordinária cultura baseada na cultura grega, baseada na cultura romana, nos estudos clássicos, de um modo geral. Isso dava um suporte, isso dava uma estatura e uma estrutura de tal nível que, além dos talentos pessoais, de cada um, isso suportava largamente, francamente, toda essa parte cultural. Só para... É uma ousadia querer acrescentar alguma coisa, mas é o que eu penso e o que eu sinto até hoje. E continuamos a ter no Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais grandes culturas, e repito, grandes estruturas e grandes estaturas, sobretudo preocupados com a história, com a lição que a história do Brasil e, sobretudo, a história de Minas, a história cultural de Minas, nos dão. Obrigada. Luiz Márcio Viana, benfeitor desta casa. Quem sou eu? Sim. O professor Hermes, eu queria sugerir uma continuidade na sua pesquisa sobre a história da Faculdade de Direito
de Belo Horizonte, da UFMG. Há um conjunto de pessoas pós o modernismo que tiveram os seus trabalhos de literatura iniciados na escola. Eu me lembro bem do Grupo Pitix, Isabel, João Paulo, essa gente, e gente que depois veio fazer a revista Vereda, o suplemento literário, feito Ministro Rezec, Humberto Werneck, Jean Prado Gouveia, etc. Adão Ventura, o poeta Adão Ventura, que era de lá, etc. Então, isso teve continuidade. Então, como você já está no eito, continua, porque vale a pena. Essa gente já tem até o nosso Adão, inclusive, já morreu. Né? Isso aí. O senhor sabe que nós, a professora Mônica e eu, nós vamos colocar numa parede lá, que vai se chamar um mural, que vai se chamar Alguma Poesia, com poemas escritos por alunos, que vão do Afonso Pena ao Afonso Pena Júnior, Augusto de Lima, passando pelo Fernando Brant, por exemplo, Canção da América, né, e tanto Fernando Sabino, que também estudou na faculdade, não se formou lá, mas e tantos outros, porque a faculdade e ela é, na nossa vida, um belo poema, assim, no melhor sentido da palavra. O problema, meu caro Luiz Márcio, é conciliar advocacia com magistério, com diretoria e poesia. Mas eu pretendo fazer um dia. Obrigado. Boa noite, professor. Queria primeiramente agradecer por nos agraciar com belíssima história sobre a academia e a faculdade. E eu queria saber de onde surgiu essa vontade, de onde surgiu essa necessidade de buscar pela história da casa de Afonso Pena. Não sei. Mas porque não é algo racional. Eu sou muito cético em relação às coisas, mas eu tive um grande amigo, Dr. Newton Gabriel Diniz, formado na faculdade em 1936, 37, que toda vez que ele vinha à faculdade, ele olhava os quadros e falava. Eu me lembro assim, dele apontar o quadro do Mendes Pimentel e falar comigo se os filhos dele tinham um carro. E aí falava, e aquilo, estou falando de quase 40 anos atrás, mas aquilo mas isso é coisa. Então, assim, ele passava por um quadro e falava assim, foi meu professor, péssimo professor. Mas o quadro dá uma certa... o quadro foi assim, uma aura, assim, que a pessoa bonita foi péssimo professor. Eu lembro que um dia o professor Jair Leonardo foi lá, e aí eu comentei com ele, falei assim, professor, o senhor teve aula com fulano? Eu falei, tive. Eu falei, doutor Newton falou que ele era péssimo professor. Era mesmo? Ele falou assim, não sei de nada. Mas na hora que ele saiu, ele falou comigo assim, era ruim mesmo. Tal. Então, assim, e aquilo me chamava a atenção. O professor Jair Leonardo falava muito. Ele é contemporâneo do Dr. Fábio, ele é da turma de 49, o Dr. Fábio da turma de 50. E ele falava muito porque quando a gente... Isso é uma coisa assim, eu queria ver o que havia por trás do retrato. O Mendes Pimentel, por exemplo, assim, o Afonso Pena, o Estevão Pinto, e de alguma forma eu ia sendo cobrado sobre isso. A professora Daniela me pediu para eu fazer uma palestra breve sobre um homicídio que houve dentro que nós fizemos um júri simulado. Eu fui escrever sobre isso. Mas na hora que eu assustei, eu comecei a escrever, na hora que eu assustei foi indo, e eu vi que havia 2 livros, um sobre Mendes Pimentel e um que se escreveu, não fui eu que escrevi, foi um livro que se escreveu sobre a história da faculdade. E aí eu mandei um e-mail atrevido porque eu não tinha liberdade para pedir isso para o doutor Fábio, mas ele era alguém que eu respeito muito, é da academia, estudou e ele escreveu uma bela página de saudade na revista, quando a faculdade fez 120 anos, eu convidei,
Mas eu sempre tinha aquela dúvida, será que esse livro é bom? Tinha dia que eu fazia... Mas eu tive uma necessidade fisiológica. Eu acordava com vontade de ir para o computador escrever. Eu chegava da aula de noite e ia para o computador escrever. Se era algo de tarde, eu tinha que ir para o escritório, eu ia escondido. Parecia que estava matando serviço, estava mesmo. Eu ia para a biblioteca pública, para a hemeroteca, fazer pesquisa nos livros, ia procurar as atas da faculdade. Foi uma necessidade. Quando o livro ficou pronto, eu falei assim, bom, agora... Na verdade, eu não tenho nem vontade de escrever a continuação. Eu tenho vontade de me aprofundar no que já está escrito. Assim, a minha esperança é que alguém algum de vocês queira completar isso. Assim, eu tenho vontade porque tem muita coisa que eu não coloquei aqui, por exemplo, que eu gostaria de ter colocado, mas não era sobre a faculdade. Não é algo muito racional, não. Assim, foi uma necessidade mesmo de escrever. Obrigado. Muito bem. Muito bem. Queria mais uma vez agradecer a todos, agradecer a professora Juliana, presença honrosíssima nesta mesa, e, sobretudo, ao nosso querido conferencista, professor Hermes Guerreiro, a quem eu peço mais uma salva de palmas. Muito obrigado. Volte sempre.